Olá pessoal, me chamo Ramon Yuri e eu e o Carlos Alberto nós ficamos então responsáveis por fazer a ficha dendrológica da espécie Mimosa arenosa. Sobre a classificação botânica, é uma espécie que pertence à família Fabaceae, do gênero Mimosa, e a espécie é Mimosa arenosa, descrita primeiramente por Wilde e posteriormente foi reclassificada por Poir. Os nomes populares são calumbi, jurema branca, amorosa, unha de gato, flor de fuso e ela é chamada na Venezuela de cuji. Sobre as características morfológicas, nós encontramos que ela tem um hábito arbóreo e arbustivo também, podendo chegar até 7 a 8 metros de altura. O tronco é rígido, com ou sem fissuras longitudinais profundas, acinzentado, com presença de acúlios e as raízes são do tipo pivotante. A ramificação é do tipo simpodial, com ramos cilíndricos e aculeados, ou seja, com presença de certos espinhos. As folhas é do tipo composta, bipinnada e tem de 4 a 8 pares de folíolos opostos. A inflorescência é do tipo espiga, as flores são bissexuadas, elas são sésseis e são com uma coloração branca. Os frutos é do tipo craspédio, ele é reto, ele é estipitado, tem média de 2,5 a 6 centímetros de comprimento e as sementes elas medem de 3 a 5 milímetros de comprimento por 2,5 a 3,5 de espessura. Elas são do tipo ovoide, o formato delas é ovoide e elipsoide e tem a coloração marrom. Aqui tem algumas fotografias, minha e do Carlos Alberto, onde nós podemos encontrar um exemplar na natureza e nós tivemos a oportunidade então de medir algumas medições, verificar a casca, o tronco, a cor, medimos também a espessura, a circunferência da árvore, vimos também as folhas que são compostas, tem os seus folíolos, nós podemos ver então algumas características dessa espécie na natureza. Aqui tem algumas fotografias, aqui à esquerda são duas fotografias da estrutura reprodutiva dessa espécie, que é uma inflorescência do tipo espiga, e na fotografia direita a gente percebe que tem uma foto que nós tiramos lá na natureza, onde nós então podemos raspar um pouquinho da casca e nós podemos ter uma visão mais clara sobre a coloração do tronco, que ele tem uma coloração mais creme e com certos tons de avermelhado. Sobre a biologia reprodutiva, a fenologia dela, ela floresce e frutifica o ano todo, mas principalmente no período das chuvas, é onde ela floresce mais e vai começar a frutificar. Os vetores de polinização são as abelhas, geralmente são as abelhas. Essa espécie Apis mellifera tem um grande apreço, um grande interesse no pólen dessa espécie. E também há registros na literatura de polinização mediante a ação de morcegos. São bem raros, mas existem registros desses acontecimentos. Tá? Existem também os vetores de dispersão, que são pelo vento e pela água. Há essa possibilidade de haver essa dispersão pelas aves e por pequenos mamíferos. As aves porque elas comem ali os frutos e as sementes, e as sementes vão passar pelo trato digestivo das aves e vão então ser expelidas por meio das fezes. E como as aves elas vão para outros lugares, voam e vão acabar indo para outras localidades longe da espécie, longe da planta mãe, elas podem então servir então como vetores de dispersão. Os pequenos mamíferos, já que as sementes elas têm uma certa estrutura que causa uma certa aderência e que pode fazer com que essas sementes fiquem aderidas à pelugem de pequenos mamíferos e eles podem acabar levando para outras localidades longe da planta mãe. Isso faz então com que haja essa possibilidade de haver essa dispersão feita pelas aves e pelos pequenos mamíferos. E claro, elas caem no solo próximo à planta mãe. E foi justamente uma coisa que o Carlos Alberto e eu, nós percebemos que havia muitos indivíduos próximos do outro. Então a gente percebeu que uma boa forma de dispersão seria cair no solo próximo à planta mãe. Sobre a estratégia de reprodução. Ela apresenta a autoincompatibilidade. Sobre o habitat e a autoecologia, o clima é clima tropical, equatorial e semiárido.
já que existe a ocorrência dela lá no semiárido nordestino. Sobre os solos, são do tipo arenosos, com ou sem afloramento rochoso, pode ser encontrado em áreas degradadas, em beiras de estradas e também rodovias. Sobre a exposição, a gente não conseguiu encontrar muita informação, né? Não conseguimos encontrar nenhuma informação sobre essa informação. O local, né, há a presença dessa espécie no planalto, planícies, em beira de olho d'água e em costas. A gente viu aqui em Chapadinha, né, na região aqui de Chapadinha, que tem ela nas encostas dos morros, e também a gente conseguiu ver que há exemplares dessa espécie nos topos dos morros. Então são os locais assim onde nós conseguimos encontrar exemplares dessa espécie. O estádio sucessional, lá foi uma floresta primária, né, pioneira, lá é uma área que não houve nenhuma interferência humana, nenhuma interferência antropológica. E o grupo ecológico da espécie é o P, né, de pioneira. Sobre a distribuição geográfica, o centro que nós encontramos é o Nordeste, até o estado de Minas Gerais, com uma certa ocorrência na região Centro-Oeste e também no Norte, mas é muito raro. E também, de acordo com a literatura, dá para encontrar exemplares em outros países da América do Sul. Sobre os limites, nós também não encontramos informação sobre esse assunto, né? E em relação à ocorrência atual e histórica, ela tem uma ocorrência nas áreas secas da Caatinga, do Cerrado e também da Mata Atlântica. Sobre o emprego da madeira ou dos produtos dessa espécie, em relação às características físicas e químicas do lenho, nós também não conseguimos encontrar muita coisa, a não ser aquelas que nós verificamos lá na natureza, que foi a questão da coloração mais creme e com certos tons de vermelho. Sobre o emprego atual e histórico, a lenha, a madeira dessa espécie, ela serve para fazer lenha, para fazer cerca. Muitos aqui na região de Chapadinha, eles utilizam para fazer cerca essa madeira. Tem também uma importância medicinal, já que muitos na região eles fazem um certo tipo de chá da casca da madeira, né, do tronco dessa espécie, dessa árvore, justamente porque para eles tem um certo tom, um certo potencial anti-inflamatório. Né, é um certo anti-inflamatório que acaba servindo para ajudar na cura de algumas doenças e alguns problemas de saúde. Serve também como alimentação de pequenos ruminantes no semiárido nordestino. Eles pegam as folhas dessa espécie, e já que ela é rica em proteínas, e acabam servindo para bodes, para caprinos. E também os índios, eles conseguem fazer uma espécie de bebida alucinógena. Eles conseguem fazer uma espécie de vinho, que é chamado de vinho da Jurema branca, que é um vinho que é feito com essa espécie, onde que é uma bebida alucinógena que faz aí a pessoa meio que ficar doidona. Sobre o uso industrial e artesanal e potencial, ela tem um certo potencial apícola, né, que nós encontramos, onde as abelhas elas têm um certo apreço por essa espécie, pelo pólen dessa espécie. Já fizeram pesquisas onde colocaram certas caixas de abelhas com abelhas nativas e exóticas, e ambos os grupos deram preferência para o pólen da espécie Mimosa arenosa, essa espécie. Então ela tem um potencial apícola muito grande. Inclusive o Carlos Alberto, ele produz um mel que é feito do pólen dessa espécie. E aqui está, né, o mel que o Carlos Alberto produz, né, à direita, esses dois frascos à direita, de coloração mais escura, são os mels, um mel feito com pólen de outras espécies. E os frascos à esquerda, de coloração clara, é o mel que é produzido com o pólen da Mimosa arenosa, dessa espécie. Tá? Que inclusive fazendo aqui um certo merchan, é o mel que o Carlos Alberto produz. Inclusive já tive a oportunidade de experimentar, e é de ótima qualidade. Sobre a silvicultura, sobre a coleta e armazenamento das sementes, claro, colher os frutos de forma direta da planta, né, assim que começa a iniciar a abertura da vagem, e colocar ao sol para completar a abertura e liberação das sementes. Depois que isso acontece, né, em relação à germinação e quebra de dormência, ela apresenta um grau de dormência física, né, um alto grau de dormência física, e a literatura recomenda que seja feita então uma quebra de dormência usando um tratamento químico, né, com ácido sulfúrico a 98%, para você conseguir superar essa dormência tegumentar. A germinação ela se dá entre 6 e 8 dias após o semeio, e a taxa de germinação é acima de 85%.
Sobre a produção de mudas, os substratos com alta capacidade de drenagem e que retenham água são os mais indicados, de forma como exemplo a areia de construção e a bagana de carnaúba, que é um material que pode ser encontrado aqui na região e que retém 20 vezes o seu peso em água. Além, é claro, dos substratos que são vendidos no mercado. Sobre o melhoramento e sobre o uso para a arborização urbana, nós não conseguimos encontrar informações sobre isso. E sobre o uso para a recuperação de áreas degradadas, ela é indicada para essa recuperação do solo, porque ela combate a erosão e ela é uma planta que ela está inserida então na primeira fase de restauração florestal, já que é uma planta pioneira, né, do grupo ecológico P, e ela pode então ser usada para essa restauração florestal de áreas degradadas, né, por ser rústica e ser essa planta pioneira. Uso medicinal, uso como anti-inflamatório. E em relação a pragas e doenças, nós encontramos uma informação muito interessante. É uma espécie que o extrato da casca apresenta potencial bactericida, né, contra o grupo Staphylococcus. Então é uma planta que tem esse potencial bactericida. E aqui o Carlos Alberto vai falar para vocês um pouquinho sobre o que nós encontramos na natureza. Bom, então aí o Carlos Alberto mostrou um pouquinho sobre os exemplares que nós encontramos, né, na natureza. Aqui é uma outra foto onde nós percebemos que há onde nós encontramos a estrutura reprodutiva bem próxima do chão. E a gente conseguiu então tirar uma foto, né, dessa estrutura reprodutiva que tem essa característica alongada. E é isso, pessoal. Muito obrigado.